Parágrafo 8º, da absolvição. Nós estamos falando da preparação, né, como acontece uma confissão. Essa confissão, assim, de forma normal, como era até enquanto o Papa Bento XVI ainda estava à frente do papado. Depois ele foi tirado, ficou com a parte espiritual somente e foi subtraído da parte administrativa. Então, a partir daí, tudo o que aconteceu na igreja nesses últimos 10 anos é inválido. Tudo. É a sede impedida. A sede de Pedro estava impedida, porque o Santo Padre estava impedido de exercer o papado plenamente. Então nós estamos falando de um tempo que você podia mesmo ir confessar, você podia ir na missa, podia ir na igreja. Eu tenho que ensinar os sacramentos como eles são, e daí você vai entender a adaptação disso para o que nós temos hoje, que é então a comunhão espiritual e a confissão espiritual nas nossas casas. Puxa vida, mas olha só, vamos ficar sem confissão? Não, eu falei confissão espiritual e comunhão espiritual na sua casa. Eu disse isso. E assim, se você está achando muito estranho, o que é que essa gente bergoliana que tanto fala que isso não existe fez durante 2 anos de pandemia? Quando o Papa deles mandou eles comungarem espiritualmente em casa e fazerem confissão espiritual em casa. Onde é que esses hereges desobedientes estavam? Em Marte. Então é isso. Nós estamos aqui dentro do que a Santa Igreja nos autoriza. Só que aqui nós estamos estudando, é um livro de 1900 e pouco, quando a igreja é igreja, né? Maravilha. Então aí a gente adapta justamente para a nossa realidade, tá bom? Que é uma realidade de guerra espiritual, é uma realidade de fim dos tempos, de igreja invadida. Eu dou risada, né? Tem bispo que aparece no exterior aí, nós tememos um cisma, mais um, até menos próximo, né? Porque um já foi quando tiraram o Papa Bento XVI do poder, né? Tá piada, né? Isso é conversa mole, cada hora aparece um diferente para aparecer. Tá vendo, os bispos estão todos juntos com Jorge Mário Bergoglio, todos comungados igual a ele. E se você não lembra, ou se você está chegando agora, fazer o favor de assistir então aquele vídeo da Amada Sofia lá no canal Servas da Sagrada Face. Vou provar que o Papa é Bento XVI e depois tem um outro, vou provar que eles estão excomungados. Juntando os dois, você entende, inclusive, juridicamente, por que tudo isso que a gente fala aqui é verdade. Tanto é que, assim, é muito bom você assistir e entender esses vídeos, porque aí os padres vêm bater em você e você responde com os vídeos e aí a pessoa fica sem fala. Vai começar a falar para você, você não sabe o que fala, você é feio, você é gordo, você é ridículo. Não é, Maria Sofia? Não é assim que fala pra gente? Então, estamos na absolvição, parágrafo 8º, da absolvição. Devem os confessores dar sempre absolvição àqueles que se confessam? Os confessores devem dar a absolvição somente àqueles que eles julguem bem dispostos a recebê-la. O padre não é obrigado, o padre verdadeiro, não era obrigado a absolver ninguém. Acontece que na igreja bergoliana, o que é que Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco, disse recentemente, algumas semanas atrás, que os bispos não têm o direito de deixar de absolver ninguém, tem que absolver todo mundo. Então, né, gozado, eu não conheço um bispo que faça confissão, difícil, podia ter aí, mas difícil, hein? E olha que eu conheci um monte de bispo, nunca vi história de bispo parar o serviço lá, fazer confissão de fiéis normais. Dos padres, tá, até pode ser, mas de fiéis, difícil, eu não conhecia essa história. Não que não possa ter por aí, mas vai ser aí a exceção e não a regra geral. Então, do que essa gente está falando, né? Está falando que é para perdoar todo mundo, acabou, né? Não precisa nem fazer forma de absolvição mais. É só falar, Jesus já pagou pelos seus pecados, você sabe disso, vai embora. Que idiota, veio aqui tomar meu tempo. Eu podia estar na internet, gente, no WhatsApp, tem que ouvir confissão, para tudo. Eu ouvi isso em confissão. A professora Milene, a Amada Sofia também, tá? Podem os confessores diferir ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos, para não profanar o sacramento. Claro, a pessoa vai lá, você vê que não está, fosse padre, né? Padre vai lá, a pessoa vai confessar e a pessoa chega lá com má intenção, está na cara que não está arrependido de absolutamente nada. Não se arrependeu de nada, vezes nada. E aí, então, não existe a condição sine qua non inicial, básica, que é o arrependimento, exame de consciência, arrependimento, acusação dos próprios pecados. Se não se arrependeu, vai lá fazer o quê? Prestar aí, satisfação para a sociedade? Gente, olha, estou numa live aqui, estou entrando agora no confessionário, vou fazer uma foto para depois virar uma selfie.
Então agora eu vou entrar no confessionário. Pena que eu não posso levar junto, que o padre não vai deixar, mas olha, tchau, depois eu conto como é que foi. É isso, para aparecer? Então a pessoa se arrependeu, ou ela simplesmente está fora, não recebeu, aí o sacramento. Pode até enganar o padre também, mas a Cristo ninguém engana. E como quem perdoa os pecados é o Senhor, que conhece o nosso coração, não adianta. A pessoa vai lá, faz de conta que confessou os pecados, não confessou nada e só conseguiu ficar com mais pecado ainda, pecado mortal de aviltar o sacramento da confissão. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e a quem se deve ordinariamente negar a absolvição? Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são principalmente, primeiro, aqueles que não sabem os mistérios principais da fé ou não se importam com aprender os pontos da doutrina cristã que são obrigados a saber conforme o seu estado. É pecado mortal não estudar o catecismo, tá? Só para você saber. Pecado não se interessar justamente pela doutrina. Como é que você vai andar nos mandamentos de Deus? Como é que você vai ser um bom católico se você não conhece nada de catecismo? Pelo menos o basiquinho aqui do Papa Pio X. Pelo menos isso. Ó. É um resumo. É um resumo daquele catecismo romano que foi feito para padres na época lá do Concílio de Trento. Como é que a pessoa pode se dizer cristã se ela não conhece qualquer pessoa de qualquer seita que começar a conversar com ela num banco, na rua, no serviço, derruba a pessoa, porque esse indivíduo da seita lá, não estou falando da Bergoliana que eles também não entendem nada, mas esse pessoal dessas outras seitas, eles sabem da religião deles, então nós temos que saber a nossa também, para a gente poder defender a nossa religião e poder defender a nossa fé. Aliás, São Pedro disse assim, esteja sempre pronto a dar quem lhe pedir as razões da sua fé. Como é que eu posso dar razão na minha fé se eu não conheço nada? Sou um ignorantão. Eu não estudo, não quero saber, não sei, e aliás tenho raiva de quem sabe, né? Como se dizia antigamente. Então aí não tem como, a pessoa já não tem como ser cristã, porque não saber, ninguém nasce sabendo. Agora, continuar na ignorância, por favor, esse livro você tem que ter na sua igreja doméstica, é obrigatório. Você precisa ter esse livro. Você tem que ter, mas para estudar. Né? Porque só para decorar lá é bonita, que a lombada é bonita. Né? Só que não é só para decorar, né? A sua estante. É para você ler e estudar. Tá bom? Muito bem. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência ou não dão sinais de dor e arrependimento. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo as coisas alheias ou a reputação roubada. O padre chega para a pessoa e fala, então, você caluniou seu Zé lá, agora você vai lá, vai pedir desculpa para ele, e você vai falar para as pessoas que você caluniou, que você falou mal dele, que você estava errado e que você se arrependeu e, infelizmente, você mentiu. Não era nada disso. Não vou fazer isso, vou passar vergonha. Não, vergonha você já passou. Agora você vai reparar o seu erro. Vergonha perante o céu, vergonha perante a sociedade que sabe que você mentiu, quem sabe que você mentiu, né? Então agora você volta lá e a pessoa não quer reparar o erro. Não quer devolver uma coisa que roubou. E o padre, se for bom padre, com certeza naquela época até o Bento XVI mandaria a pessoa devolver, claro. Então aí essa pessoa não tem absolvição para ela. Gente, isso me lembra o Padre Pio, rapidinho. Padre Pio, certa vez, aquela fila de gente para confessar. Né? O Padre Pio ficava horas no confessionário. Era rapidinho, era coisa de 5 minutinhos que ele dava para a pessoa confessar, porque era muita gente dos dois lados, fila. E chegou um homem muito bem vestido de terno, muito bem assim, apresentável, né? E começou a falar para o Padre Pio dos pecados. Mas o Padre Pio começou a ouvir e falou assim, ele não está confessando, ele falava o pecado, mas ele justificava. Ele dizia, olha, eu fiz tal coisa, mas se você pensar bem, olha, pensa bem como isso nem é tanto pecado assim. Primeiro porque me provocaram, e segundo porque, olha só, acontece isso, acontece aquilo que desconfigura o pecado. Não é bem um pecado, se for pensar bem. E tudo que ele falava, ele justificava. O Padre Pio chegou uma hora e falou, você não está confessando nada. Ele simplesmente está justificando os pecados. Quem é esse homem? Foi olhar o homem e ele falou assim, desconfiou. Vai-te em nome de Deus da Virgem Maria. O homem sumiu no ar e ficou um cheirão de enxofre na igreja. Quem era? O demônio. Ele não foi confessar. Ele foi justificar todos os pecados que ele inspira à humanidade. Dizer que ele estava certo. Ainda tentar cooptar, convencer o Padre Pio. Coitado, né? Nessas horas dá até dó, porque é tão burro, né? Que jamais, e de forma nenhuma, conseguiria convencer o Padre Pio. Estupidez ao quadrado. Mas enfim, quem falou que é inteligente? Se fosse, estava no céu ainda, né?
Pode ser espertão, aí apronta muita coisa e tal, mas se fosse realmente inteligente, assim, 100%, estaria no céu até hoje. Como foi desobediente, inferno para ele e para todos os estúpidos que foram com ele na conversa dele, né? Ele monte de anjo burro, porque anjo inteligente está no céu até hoje com São Miguel Arcanjo, né? Com Nosso Senhor e tudo mais. Agora esses aí foram tão estúpidos, depois vêm se vingar de nós como se a gente tivesse culpa. Não temos culpa nenhuma deles terem feito errado. Problema deles, escolherem errado o inferno para vocês. Né? Acontece que tem seres humanos que escolhem errado também. Aí vão junto, né? Escolheu errado, vai junto. Então, você vai vendo que isso é coisa séria, confissão é coisa muito séria. Terminando aqui. Quarto, aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos. Não perdoam realmente, verdadeiramente. A professora Milene aqui conheceu uma mulher, uma história de uma mulher, que o marido dela traía ela. A última coisa que ela disse antes de morrer para o homem foi assim: eu nunca vou te perdoar, vou te odiar para sempre. E morreu. Você acha que ela está no céu? Você acha? Foi isso que Jesus mandou fazer? Nem na hora da morte? Mas nem na hora da morte? Pois é. Quinto, aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos seus maus hábitos. Tá? Sexto, aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas do pecado. Padre, toda vez que eu vou no prostíbulo eu peco. Claro, é claro. Você queria fazer o que lá? A missão? O que é que você queria fazer? Então, você não pode mais ir lá, não consigo deixar de ir lá, então não tem absolvição, você vai pecar de novo, você está pecando contra a castidade, pecando contra Deus. Ah, se eu fosse padre, ainda bem que eu não sou, né? Ah, se eu fosse padre, era cada ferrado no confessionário, que não era brincadeira. Porque o que uma pessoa dessa espera? É condenação, gente. A pessoa vem, ela sabe que está errado, ela confessa, mas não sai do pecado. Não evita a ocasião do pecado, vai continuar na ocasião do pecado. Ah, tenha dó. É para a gente fugir das ocasiões do pecado. São Felipe Neri já ensinava assim. É para fugir da ocasião do pecado, não ficar caindo no pecado toda hora. Eu sei que é pecado, mas é tão bom, é refrescante. Tchum, tibum na piscina do pecado. Absurdo. Eu faço as graças assim para você entender como é ridículo, tá certo? E tem gente que faz isso. Tem gente que é desse jeito. Pode não fazer vozinha e pode não ser com cara de idiota, mas vai no pecado de novo. Se vocês pensarem que na estrada que liga a minha cidade, a cidade vizinha, tinha um prostíbulo, fechou. A gente falou, glória a Deus, parar de perder essa turminha da roça aqui, com esse tipo de mulher que está ali. Glória a Deus. Abriu na outra estrada que vai para a cidade principal. Big de um pontão, assim. Você fala assim, como é que uma prefeitura autoriza isso, né? Como é que pode, né? Não sei se é a mesma turma também, que graças a Deus não conheço isso e nunca fui nesses lugares, de verdade. Mas se tivesse ido, falava também, mas acontece que eu não fui. E aí você olha, como é que pode? Não sei, né? Vai ver, sei lá, se alguém da administração que autorizou, sei lá. Você não está lá também, aí não sabe, mas tem um mistério aí. Como é que pode permitir, né? Não há excessivo rigor da parte do confessor em diferir a absolvição ao penitente em que ele não julga ainda bem disposto? Não. Não há excesso de rigor no confessor que difere a absolvição de tal penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Há antes caridade, pois procede como um bom médico que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis e penosos, para salvar a vida do doente. Aliás, deixa eu completar, que é assim: o padre está vendo que o indivíduo está no pecado, não está nem aí, não está querendo sair do pecado. Ele quer absolvição, mas não quer sair do pecado. O padre vai e absolve a pessoa. E daí quem pecou junto a Cristo agora? Era um pecador só, agora são dois. O padre está em pecado também. Está vendo que não pode fazer, ele faz. Eu conheci um padre em Taubaté, ele não está mais lá, mas eu conheci um padre em Taubaté que fazia aquela famosa missa dos doentes, né? Missa dos doentes, ao invés do padre da extrema-unção, ir na casa dos doentes, que os doentes vêm até o padre, então faz a missa dos doentes. E ali ele dá a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos, não sei se você sabe, ela perdoa os pecados, porque é uma preparação para a morte, é a extrema-unção. Ele morria de medo de dar a extrema-unção, a unção dos enfermos, para uma pessoa que realmente não tivesse doente. E começou a pedir para as pessoas trazerem exame médico, para que se ele quisesse ver, se ele desconfiasse, poderia ver o exame médico da doença que a pessoa tem. Para ter certeza que a pessoa realmente tinha doença, estava doente. Zeloso demais? Não, certíssimo. Só que isso era no tempo do Bento XVI, né? Ah, a igreja era diferente, hein? Fala a verdade. Tinha os espíritos de porco já, mas muita gente disfarçava melhor, né? E aí então ele tinha esse temor. Nós também temos que ter um temor muito sério diante de Deus, nós que servimos ao Senhor.
Nós que servimos ao nosso Deus na igreja doméstica, nós precisamos ter um temor imenso de não errar. Quando você abrir sua boca para falar de Deus, tenha certeza do que você vai falar. Se você não tem certeza, é melhor calar. Não fale o que você não tem certeza que você já leu em fontes fidedignas. Não fale. Não ensine errado. Na dúvida, é melhor não ensinar hoje, estudar melhor e no dia seguinte você ensina, na outra semana você ensina, mas ensinar errado não. Porque aí você está ajudando a desencaminhar a pessoa. Aí ela está em pecado e você cai no pecado também, de ensinar errado. Então, certíssimo o padre que resolve não dar absolvição, porque acha que a pessoa não está suficientemente preparada. E se sente isso, gente, conversando com a pessoa, você percebe, né? Terminando aqui então. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? O pecador a quem se nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se e reconhecer seu estado deplorável, aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá e assim se pôr quanto antes em estado de merecer a absolvição. Vai fazer aquilo que o padre está mandando. Oh, bons tempos, né? Que maravilha, né? Que saudade desses tempos. Eu não estava aqui em 1910, é claro, mas que saudade desses tempos, né? Onde realmente os padres eram assim, que nem o Padre Pio, né? Que nem o Padre Pio. O sujeito aí, a mulher foi lá confessar, o Padre Pio falou, não, vou te dar absolvição, não. Você vai ficar tantos meses fazendo jejum e aí nós vamos conversar de novo. Quero ver você na igreja, porque você nem aqui não comparece. Você vai ficar X tempo aí vindo na igreja. Quero ver você todo domingo aí. E nós vamos conversar depois de novo, tá bom? E o homem cumpriu. Ele cumpriu o que o Padre Pio mandou. Bons tempos. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? O verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como ao seu juiz e médico. Como eu disse, muito bons tempos, né? Hoje em dia está difícil da gente poder cumprir essas coisas todas. E também não está. Está e não está. Porque na confissão espiritual, você confessa por intercessão do Padre Pio com nosso Senhor Jesus Cristo, que no fim das contas é Ele que absolve os seus pecados. O padre você pode enganar, mas a Cristo ninguém engana. Então a pessoa vai lá e faz uma confissão falsa. Ela faz uma confissão mentirosa, ela mente, o padre fica até comovido, nossa, que beleza, mas a pessoa não se arrependeu nem isso aqui dentro do coração dela. O padre pode dar absolvição, ele pode ser enganado, é um ser humano, mas Deus ninguém engana. Não nosso Senhor. A nosso Senhor ninguém consegue enganar. Resultado, resumo da ópera. Simplesmente a pessoa aí, no caso, ela não vai ser absolvida e vai pecar, né? Mais uma vez, porque tentou enganar aí a igreja, tentou enganar o padre, até enganou o padre, mas a nosso Senhor não. Nós temos o sumo sacerdote, o dono da igreja, e aí nos restou então a confissão espiritual, onde pela contrição perfeita somos perdoados dos nossos pecados. Tudo isso eu ensino lá naquele livro, eu, Madre Sofia, a professora Milene, naquele livro Como Fazer Confissão Espiritual e Comunhão Espiritual na Sua Casa, na igreja doméstica. E também nós temos lá um exame de consciência, assim, bem completo mesmo. Não vou dizer que tem 100% dos pecados, mas acho que uns 90 e tantos tem lá, né? Que foi feita, assim, uma lista mesmo profunda dos pecados que se pode cometer, até para a pessoa fazer um exame de consciência bem jóia e fazer aquela famosa confissão, assim, total, né? Aquela confissão geral, né? E também explicando como é que você consegue a contrição perfeita. Então, um material muito bom, realmente fácil de ler, mas imprescindível para você ter na sua igreja doméstica, porque foi assim que o Senhor se deixou a nós, e é assim que o Senhor, então, usa os sacramentos que nós podemos ter na nossa igreja. Aqui a gente faz confissão espiritual uma vez por mês, quem já é mais velho de casa sabe disso, mas nunca ninguém confessa aqui. Selemine, eu fiz tal coisa, quer nem saber do seu pecado. Na hora que você está confessando, eu estou confessando o meu também, faz favor, a gente confessa junto, mas assim, espiritualmente juntos. Não é confissão comunitária, que não pode fazer confissão comunitária, a não ser que seja realmente um caso de vida ou morte. Tá? Um navio afundando, o Titanic afundando, um único padre lá, junta 500 pessoas e vamos fazer confissão então comunitária, que não vai dar tempo. O navio está afundando, aliás, a água está chegando na minha canela já, então vamos confessar. Quem se salvar depois confessa de novo aí com um padre em terra seca, mas agora vai ser assim, para quem morrer está confessado. Tá certo? Não é isso também, é confissão espiritual.
E vou contar para vocês que os frutos são muito grandes. A gente sai realmente da confissão espiritual, é ou não é? Sentindo que a gente confessou, certo? Abençoado e perdoado, se você faz uma boa confissão, a confissão certa, do jeito que a gente já não se sentia mais quando ia na igreja bergoliana, sem saber que ela era bergoliana.